Travou, né, pessoal? Aquela live travou, não é verdade? Eu imagino que travou, né? Então, esse horário é um horário ingrato. 18 horas, eu tô vendo que 18 horas é complicado no Instagram, viu? Tem gente que está sugerindo que eu passe para um YouTube, por exemplo. Não sei qual a opinião de vocês, que seria melhor no YouTube, né? Menos travamento, está travando muito nesse horário. Não sei se mais tarde tem um monte de live 19, tem um monte de live 17, então realmente fica difícil, né? Então eu vou falando e se travar, depois vocês peguem na gravação, tá bom? Vou falando e se travar, vocês peguem na gravação. Então vamos fazer uma dinâmica como normalmente. Ah, ok, Kézia. Obrigado, tá? Então não travou, em momento algum travou? Eu suspendi à toa? É isso? Não travou a live. Então vamos lá. Kézia, dá as ordens aí. A Kézia tá dando a ordem, pessoal. Aperta o coraçãozinho, vai apertando. Bom, então a gente vai fazer a mesma dinâmica que eu tenho sempre feito, se pelo menos vocês têm gostado, o retorno está sendo bom em relação às outras lives. Então eu vou começar falando um pouco de avisos, atualidades, o que está acontecendo. Em seguida a gente entra no tema, tá? A gente vai entrar no tema que é o transplante, é um tempo que a gente precisa para o pessoal chegar na sala. E finalmente eu abro para perguntas. E aí é aquele pinga-fogo mesmo em que vocês podem perguntar à vontade, ok? Se vocês aí tiverem alguma coisa relevante no meio que eu achar relevante e conseguir ler, eu às vezes até comento, tá bom? Então, primeira coisa, eu quero dizer que eu estou muito, muito feliz com o grupo de Telegram. Tá? Eu vou repetir para os novos, tem gente nova aqui, e eu quero fazer alguns agradecimentos. Tá? Eu vou fazer agora e vou tentar lembrar de fazer no final, porque vai ter, se tudo correr bem, mais gente assistindo. Então, eu quero agradecer as pessoas que compartilharam o Stories para mim. Tá? É muito importante compartilhar, porque existe esse mecanismo no Instagram que ele segura um pouco, e eu estou tendo um pouco de dificuldade de mandar. Então, as pessoas que compartilharam os Stories, eu agradeço já em público aqui. Espero que isso somente à nossa audiência. Eu também quero agradecer as pessoas que foram para o Telegram, pessoas que estão lendo. Os posts normalmente têm uma média de 40 leituras, às vezes chega a 50, que é isso mesmo, não tem como esperar que todo mundo vá ler. Eles são feitos com muito carinho para vocês e eles refletem o que passa pela minha cabeça. Tá? Então, quando eu vejo uma coisa que eu acho que vale a pena botar lá para vocês, eu coloco no Telegram. Tá? Então, o pessoal tá. Quem gosta do Telegram faz igual a Isabel, elogia aí, pessoal. Tá? O pessoal pedir. É... Oi, Késia. É você, né? Tudo bem? Então, a dinâmica é assim. A live me apresenta para vocês. Então, eu tenho essas lives que eu falo com vocês me conhecem, sabem como eu falo, né, me dão uma certa autoridade. A gente tem as postagens de feed amanhã. Amanhã a gente vai resumir essa live no feed. O grupo do Telegram cada vez mais vai ser aonde vocês vão poder me encontrar melhor. Então amanhã eu vou fazer uma gravação de manhã no Telegram para vocês. Então vocês esperem até a hora do almoço. Vai ser uma gravação com resumo dessa live para vocês poderem ouvir, quem não pegou. Essa live vai ficar online no Instagram por 24 horas e vai subir provavelmente na semana que vem para o YouTube. Tá? Eu quero aumentar o número de pessoas no canal do YouTube. Por favor, eu quero que vocês passem o canal do YouTube também. Vamos dividir um pouquinho o Instagram. Ontem eu configurei o Facebook, assim, então eu estou com várias coisas em mente aí. Além disso, como que vocês vão entrar no Telegram? Eu não sei se todas as pessoas que estão aqui. A Renata está dizendo, ótimo, Renata, vocês estão me ajudando muito, show de bola.
quem quer entrar no Telegram, não dá para entrar direto. Isso é um mecanismo de controle que eu quis ter para a gente ter um grupo positivo, um grupo que tenha envolvimento com isso aqui, um grupo que a gente não tenha muito desvio, né? Então, pede para mim, é fácil, faz um direct para mim. Às vezes eu mesmo mando um convite para a pessoa que está começando a me seguir, né? A pessoa está começando a me seguir, eu mando um convite. Fiz isso algumas vezes já, mas eu prefiro que a pessoa peça. Tá? Eu tenho uma cota de. Eu descobri que o Instagram me bloqueia. Eu não consigo mandar, se eu não me engano, mais de 50 mensagens num determinado tempo. Tá? Então vocês peçam, eu vou mandando. E se eu não mandar hoje, eu mando amanhã. Vocês entram no Telegram. O Telegram é muito mais versátil que o WhatsApp. Ele permite que vocês vejam todas as mensagens que foram postadas desde o início, vocês passem os olhos, tá? E aí tem uma coisa que eu acho também super legal. Dentro do Telegram tem um link que todo dia eu vou copiando ele, vou colando, que você aperta aquele link e você vai para um chat. Você vai para um chat que eu tenho, que esse sim é um chat que só serve basicamente para a gente conversar. Vocês me dando ideias, me dando sugestões, conversando entre si, ideias e sugestões, eu falando o que eu estou pensando sobre o futuro. É um chat. Esse chat, ele é aberto, mas você pode entrar, normalmente o bom é que você entre pelo Telegram. Você faz o Telegram, clica e vai lá para dentro, tá certo? Então já tem quase 40 pessoas que a gente está conversando nesse chat, tem cento e muitas pessoas lá no Telegram e vamos crescendo sempre, tá? Muitos estão aqui. Então é esse que é o objetivo. Vocês são a minha turma. A turma que está interessada em hematologia, a turma que vai me dar energia para eu estar aqui, no final do dia, falando com vocês, depois de ter trabalhado em hospital e consultório, é a turma que puxa de mim. Então, puxa de mim conhecimento, sabe? Embora eu não seja assim, a pessoa mais brilhante do mundo, eu tenho algum conhecimento já e tenho alguma experiência. Então, vamos, através desse canal e do Telegram, aumentar os nossos laços. Os vídeos vão para o Instagram, no IGTV eu tenho vídeos curtos e mais ou menos uma semana depois vão para o canal do YouTube. Todos eles têm o mesmo nome, hematologista Rony Schaffel, tá? E eu vou botar para vocês também uma novidade. Eu ontem fiz um e-mail também. É um e-mail chamado hematologistarroneschaffel@gmail.com. Então a identidade ela é total com o mesmo nome, hematologista Rony Schaffel. No Instagram, Facebook, vai ser o YouTube e agora por e-mail. Então vocês podem me mandar e-mail também. Perfeito? Muito bem. Em relação ao Covid, novidades, não sei se vocês têm alguma novidades e não sei se você tem alguma novidade para me dizer. Eu sei que o Ministério da Saúde finalmente falou alguma coisa há pouco, 5 horas da tarde, eu não ouvi. Não acho que muda nada, não muda grande coisa. Eu tenho saído na rua, tenho notado um aumento importante do número de pessoas na rua. As pessoas estão andando mais. Então eu acho que o caminho realmente vai ser reabrir. Grande Simone Bonecker. Simone Bonecker, Universidade do Câncer, pessoal. www.universidadedocancer.com, hein? Simone Bonecker, grande pessoa. Temos trabalho juntos em leucemia mieloide crônica, uma pessoa altamente capacitada. Então, aliás, me lembrei disso, né, Simone? Um dia eu acho que a gente vai falar aqui sobre leucemia mieloide crônica. É uma doença sensacional. Talvez a gente possa falar um dia, né? Muito bem. Então vamos voltar à questão do isolamento. Então se preparem, tá? Se preparem os que trabalham. Os alunos não vão sair agora, mas eu acho que em maio realmente já temos em condições. O secretário de Saúde do Rio de Janeiro falou que está na faixa de 70% a ocupação dos hospitais públicos, os privados menos. Então, vamos torcer e não tem jeito, né? Uma hora a gente vai ter que sair mesmo, tá bom? Dito isso, vamos ao tema. Vamos falar de transplante hoje, transplante de medula. Quero saber quando é que o pessoal da Flamedula vai entrar aí.
Estou sentindo falta do pessoal da Flamedula. Vamos falar sobre transplante de medula e vamos falar de coronavírus, tá? Transplante de medula eu falei numa aula separada. Eu não sei se eu já fiz o upload para o YouTube. Vocês podem ir lá conferir. Vocês vão lá no YouTube, Hematologia de Chave, confira se eu já fiz o upload desse vídeo. Eu tenho que ver. Alguns vídeos o Instagram não gravou, teve alguns problemas, tá? Pois é, cadê o Dedeco? O Dedeco vai perder, o Dedeco vai assistir a gravação, então não vai poder fazer pergunta. Picholini está aí, então tem turma de transplante aí, muito bem. Então vamos lá. Transplante de medula é um tratamento muito antigo, isso eu expliquei para vocês, da data dos anos 70, início dos anos 70, quando década de 60, 70, quando aqueles agentes químicos que eram usados na guerra causaram uma doença chamada aplasia, que eu também nunca falei, também eu sou cobrado, volta e meia me cobram falar de aplasia de medula, mas simplesmente destruíam a medula, alguns medicamentos que destruíam, e o único jeito era repor uma outra medula, e daí surgiu o transplante. Começou aí o transplante de medula, posteriormente viram que a gente pode... Posteriormente, viram que a gente poderia induzir uma destruição de medula, a gente não precisava ter o agente químico por acidente, a gente poderia fazer uma quimioterapia, destruir a medula e botar uma medula nova, e aí surgiu todo a tecnologia de transplante de medula óssea que a gente usa hoje, né? Os maiores clientes, entre aspas, os maiores pacientes dos centros de transplante de medula óssea hoje, alogênico, que é quando a medula não é do próprio paciente, são os pacientes com leucemias agudas. Leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloide aguda. São os principais estatisticamente. Esses pacientes, gente, não podem esperar. Então, esses pacientes que fazem transplante halogênico, eles não podem esperar a epidemia passar. Ponto. Não existe essa possibilidade. Uma vez que eles estejam prontos, o transplante vai ter que iniciar. Então, essa é a primeira coisa. Então, transplante de medula óssea continua. Nós, na UFRJ, estamos, inclusive, aumentando o número de transplantes. Tá? A gente, lá na UFRJ, faz muito mais um transplante chamado autólogo, que é um transplante em que a medula é do próprio paciente, e que os maiores patologias envolvidas são mieloma múltiplo e os linfomas agressivos, ok? Então, a primeira coisa, a gente vai conversar sobre halogênico e autólogo, ok? Então, halogênico, a medula é bastante diferente. Então, o que acontece no halogênico? Só para vocês entenderem como é que vai ser a lógica dos transplantes. Isso antes de falar de coronavírus. Pessoal novo que entrou, eu ainda não entrei, não mergulhei no assunto, tá? O pessoal está entrando hoje mais tarde. Então, é o seguinte. Você faz quando o paciente é o próprio doador, então o transplante autólogo é mais fácil. Por quê? Porque você vê o paciente antes, você prepara o paciente, aí você, através de um procedimento chamado aférese, faz a coleta das células dele. Em geral, você congela essas células, espera, no meu caso, a gente costuma esperar, eu sei que tem pessoas que emendam, nós não gostamos de emendar. E ainda mais nesses tempos de coronavírus, eu acho que também é uma opinião minha pessoal. Eu sei que muita gente emenda, nós não emendamos. As células ficam congeladas e esse paciente interna, ele faz uma quimioterapia para, vamos dizer, entre aspas, curar a doença dele, tem que curar a doença dele, uma quimioterapia de altas doses, e recebe a mesma medula dele de volta. Então a logística é entre eu e ele. Percebem? É muito simples. Tem, na verdade, quais são os personagens desse espetáculo? O médico, que sou eu, o paciente, ele, o hospital que vai fornecer a equipe de coleta das células e a equipe de transfusão, de transplante, e tem também o acompanhante dele. E tem uma outra figura muito importante que a gente não pode esquecer,
Além do Dedeco que finalmente entrou, André, finalmente você entrou, hein? Já estamos te procurando aqui dentro, André. É o doador de sangue. Não tem transplante sem doador de sangue. Então é o acompanhante, o doador de sangue e o paciente. São esses três os atores. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Qual é a minha estratégia em tempos de coronavírus? Então vamos lá, vou falar especificamente disso para depois a gente gastar um tempo no que é o mais difícil, que é o outro, que às vezes me medula até de fora do país. Nesse caso, número um, a pergunta é: o paciente precisa fazer o transplante? Vou dar um exemplo: mieloma múltiplo. Mieloma múltiplo é uma doença que tem alguns tratamentos em que você pode esperar. Você pode esperar. Mas percebam, quando eu digo esperar, pode ser 3 meses. Eu não estou falando esperar um mês, eu estou falando esperar. Esperar pode ser 3 meses. Percebam o número 2. Quanto mais eu espero, mais chance tem do paciente adquirir infecção pelo coronavírus. Quanto mais eu espero, entendam o que eu estou falando, quanto mais eu espero, mais chance vai ter do paciente adquirir a infecção pelo coronavírus. Percebem? Isso é um fato. E os pacientes com mieloma já são imunodeprimidos, mesmo sem o transplante. Então, isso tudo tem que ser medido e tem que ser medido também se no local onde vocês moram a situação está boa, ruim ou horrível em termos de coronavírus. Tá? Nitidamente. Tem cidades no Brasil que não tem. Não sei, para Jaú, por exemplo, que é um grande centro de transplante no Brasil, não sei se tem grandes casos de coronavírus. Então, nesses lugares, eu acredito que o transplante possa ir melhor. Então, no caso do autólogo, se eu puder manter o paciente em remissão, se ele não for perder nada, eu vou esticar esse transplante, tá? Se esse paciente tiver um linfoma agressivo, por exemplo, eu não vou esticar esse transplante. Eu vou fazer o transplante com toda a segurança, tá? Se eu segurar o transplante, eu tenho que estar muito perto do paciente, porque ele pode adquirir a infecção pelo coronavírus e, nesse caso, ele vai ficar alguns meses sem poder transplantar. Percebe, então? Ok? Muito bem. Eu decidi transplantar um paciente em transplante autólogo. Ideal, mundo ideal. A gente faz o teste do coronavírus antes de ele entrar para o transplante. Ele pode fazer até os dois. Ele pode fazer o teste que detecta o vírus na garganta e pode fazer o teste do sangue, porque pode ser que ele já tenha tido a infecção pelo coronavírus e ele nem saiba. Então vai ver que ele até já teve. Então é bom fazer os dois. Isso é possível nesse momento, infelizmente, só no particular. E olhe lá, eu não tenho nem certeza como é que no particular isso seria possível. No público, muito difícil. Muito difícil. Até porque os pacientes com leucemia, por exemplo, que também internam na ala de transplante, muitos lugares internam outras patologias na ala de transplante. Leucemia, complicação de transplante, doença enxerto. Por acaso está todo mundo sendo testado antes de internar? Paciente que está internando de emergência? Será? Tomara que sim. Na prática, nós fazemos uma entrevista muito séria, hoje, com os pacientes, fazemos uma pesquisa de sintomas respiratórios e febre e diarreia nos últimos 30 dias, fazemos uma pesquisa na família, nos contactantes dele, se alguém teve algum desses sintomas, e caso a resposta seja não, não e não, esse paciente assina um termo de consentimento livre e esclarecido, dando ciência de que ele não está num transplante em tempos normais. É muito importante, é um termo exclusivo para coronavírus, dizendo, por exemplo, que o estoque de sangue não está bom. Podemos ter problemas, que ele está ciente, ok? Mas que todo o tratamento será feito. E será feito com a melhor qualidade possível. E, saibam vocês, quem decide isso somos nós.
Isso não é o paciente. A gente decide que dá para fazer e chama o paciente. Ok? Muito bem. Isso é o autólogo, tá? Esse paciente colhe a medula, colhe as células e fica 15 dias que a gente fica esperando o que vai acontecer. A gente recomenda também que o paciente de transplante autólogo entre a coleta e o transplante propriamente dito, que esse paciente fique em casa, em isolamento completo. Completo. Aliás, desde o momento em que nós dissermos para ele assim, você é o próximo da lista, esse paciente tem que ficar em casa, isolado, idealmente isolado, e o que eu realmente gostaria é que ele ficasse com o acompanhante dele na mesma casa. Ele e o acompanhante do hospital fiquem isolados, porque existem hospitais que estão proibindo acompanhantes. E no nosso caso, nós ainda estamos indo mais longe. Mais longe. Monique, eu estou falando de transplante autólogo. Ele é mais simples. O halogênico é que você vai ver que a coisa vai pegar. E mais longe ainda, nós estamos incentivando os acompanhantes a serem doadores de sangue. Nós estamos incentivando que os pacientes escolham como acompanhantes pacientes que tenham os critérios oficiais para doação de sangue. Ok? Então isso é transplante autólogo. Até o momento, não tivemos nenhum caso de coronavírus em paciente do transplante autólogo, nem depois, nem durante, nem antes. Percebe? Ok. Outra coisa. Antes de internar um paciente para transplante hoje em dia, infelizmente, nós temos que nos informar se tem respirador reserva para ele, diálise reserva para ele. Também estou ouvindo falar que está uma loucura na diálise também. Está precisando muito de diálise em paciente com coronavírus e ninguém comenta. Então, na nossa unidade, nós temos que ter a possibilidade de levá-lo. Deus nos livre, não vai acontecer, mas se acontecer, tem que ter um respirador para ele, tem que ter uma diálise para ele. Sem nenhuma dúvida. Isso não pode dar errado, ok? Muito bem. Vamos falar agora, para terminar, do transplante halogênico, que é o mais difícil. E aí eu vou abrir para perguntas. Vamos lá. Transplante halogênico é o transplante em que o paciente está separado da medula. A medula vem de outra pessoa. Então, cria-se uma outra pessoa no cenário. Então, continua sendo eu, médico, o paciente na minha frente, com todos os cuidados que eu falei para o caso do autólogo, mas aí entra o doador. Entra o doador. O doador não entrou no caso do autólogo, mas vai entrar agora. E esse doador, ele pode ser o irmão, tá? Um irmão do mesmo pai e da mesma mãe, que tenha o mesmo tipo de medula. A gente pode falar um dia como faz isso. Em segundo lugar, esse pode ser um doador não aparentado, que é uma pessoa das 5 milhões de pessoas que forneceu uma amostra de sangue para o Hereme. Tá? E quando a gente pede a pesquisa, nós vamos pedir via um outro banco chamado Redome. Ele vai procurar no Brasil e no exterior. Mas aí é uma pessoa que eu não conheço. E aí o Redome é que vai fazer o Redome vai fazer a pesquisa e um outro médico de outro hospital é que vai fazer a entrevista. Então tem que ter um sincronismo, percebe que fica mais difícil. Outra possibilidade, não tem doador. Então faz um negócio chamado haploidêntico, que está sendo cada vez mais utilizado, chama haploidêntico. E de idêntico não tem nada, certo? Haploidêntico é um transplante muito pouco idêntico, muito pouco parecido às medulas. É pai, mãe, filho e filha. Então o doador é o filho ou o doador é o pai. O doador é a filha ou o doador é a mãe. Nesses casos, só metade da medula é compatível, das células. Só metade do gene
é compatível, a outra metade não é. É um tipo de transplante que exige toda uma estratégia, uma logística bastante diferente, mas os resultados são parecidos. Todos eles têm resultados mais parecidos, embora a gente tenha um pouco de preferência para o irmão. Porque o irmão, em geral, é um transplante melhor, com menos complicação. Tá? Muito bem. Mas a taxa de cura, taxa de sobrevivência e tudo é muito parecida entre os três. Mas o transplante, quando o doador é o irmão de pai e mãe, ele costuma dar menos complicação. Tá? Muito bem. Então vamos seguindo. O que eu vou julgar? Primeira coisa, novamente. E aí eu estou seguindo aquilo que eu postei para vocês. Olha aqui, ó. Acabou de sair, 21 de abril, recomendação do EBMT, que é um consórcio europeu, Sociedade Europeia de Transplante. Tá? Tem dois grandes grupos, cooperativos, o EBMT e o CIBMTR. O Brasil normalmente está ligado com o CIBMTR. Boa noite a quem está entrando. Então, tudo que eu vou falar agora são decisões de quem já encarou a epidemia. Já passou por isso. Tá? Então, é o pessoal da Europa. Pessoal da Itália, pessoal da Espanha, pessoal da França, ou então está passando. Alemanha e outros países. Muito bem. De uma maneira geral, o que eles recomendam? Então, número 1, cuidado com a equipe médica. A equipe médica e a equipe de enfermagem, técnicos de laboratório, todos muito cuidado. Ninguém pode entrar numa unidade hoje de transplante com sintoma respiratório. Ninguém. Ninguém pode entrar numa unidade de transplante hoje com febre. Ninguém. Tá? Eu não sei se vocês sabem, mas os transplantes eles são feitos em unidades que têm pressão positiva. Filtro EPA, que chama. É totalmente contraindicado, porque ele leva para fora. Então, qualquer vírus que estiver dentro do quarto, ele imediatamente vai para fora e contamina toda a unidade. Então, o pessoal de saúde não pode passar visita sem antes ser perguntado sobre sintomas. Tem que ter consciência. Máscara. Tudo de máscara. Tá? Em alguns lugares vai pedir capote. Em relação ao receptor, ao paciente, valem as mesmas regras que eu falei para o autólogo. Mesmas regras. A gente vai colher a história de um mês para trás dele e, se tiver acompanhante, se for possível do acompanhante, a gente vai pesquisar se ele teve sintomas de febre e, se possível, e aí é se possível, porque está em falta, a gente tem que testar o paciente com examezinho direto para ver se tem vírus positivo e, idealmente, a sorologia também. Isso é o ideal. E tem que testar antes e na entrada da unidade. Tá? Se esse paciente adquirir coronavírus, vamos supor que ele adquire coronavírus no meio do transplante. Então, esse paciente ele tem que ser ou removido da unidade, ou aquele quarto tem que ser isolado, aquele quarto, o filtro EPA tem que estar desligado, mas idealmente ele sai da unidade, tá? E tem que fazer exames para pneumonia com tomografia precoce, porque nós não sabemos direito ainda qual é o risco. Tem gente que diz que tem um risco maior, tem gente que diz que não tem esse risco maior. Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Muito cuidado. E é por isso que não deve acontecer isso. Porque para um paciente adquirir coronavírus dentro do hospital, houve uma falha ou na entrada dele que não detectou que ele era positivo, ou a falha foi do equipe médica e de enfermagem que passou para ele. Tá ok? Isso não pode acontecer. Se esse paciente sai do hospital e tem coronavírus na comunidade, adquire coronavírus na comunidade, ele vai seguir os protocolos normais de coronavírus.
ele só volta para o hospital se ele tiver falta de ar, se ele tiver com alguns sintomas, ok? Ele não vai internar de qualquer maneira porque ele não vai poder voltar para a unidade. Ele vai ter que ficar dentro de uma área coronavírus positivo, o que não é legal. Prefiro que ele fique em casa. Muita gente está relatando que dá para fazer isso, tá? Não é um desespero, não. Em relação aos doadores, isso é uma outra questão para eu encerrar, para vocês começarem a perguntar. Em relação aos doadores, o que a gente vai fazer? Muito bem. Se o doador for parente, ou seja, um irmão com medula idêntica, ou pai ou filho, ou o irmão que não tem medula idêntica, a gente vai isolar os dois. Os dois vão ficar isolados, tá? Por um período lá dos seus 30 dias. É isso que tem que acontecer. Doador e receptor isolados. Sorologia e exame direto no doador também, antes de começar o transplante, onde for possível. E onde, obviamente, a infecção estiver muito acelerada. Isso é óbvio. Se na sua cidade não tem um caso ainda de coronavírus, é duvidoso que isso precise ser feito. Outra coisa que eu lembrei: ninguém viaja. Transplante de medula, paciente que está no número 1 da fila de transplante, ou 2 ou 3, que vai transplantar esse mês, ele não viaja. O doador também não viaja. Nenhum dos dois viaja. Eles são iguais naquele momento. É feita a doação. Essa medula, ela está sendo preconizado que ela seja congelada. Normalmente a medula não é congelada. Normalmente a medula ela é reinfundida a fresco. Só que congelar a medula nos dá a possibilidade de colher a medula antes. Colher 15 dias antes a medula, porque aí nós podemos observar o doador e nesses 15 dias, se ele adquirir os sintomas de coronavírus, a gente vai ter que jogar aquela medula fora e não vai poder fazer o transplante. O transplante só inicia 15 dias a 20 dias depois da coleta, o que não é assim normalmente. Tá? Está sendo preconizado congelar tanto o sangue periférico quanto a medula. Ok? Agora, o maior desafio é se o doador não é do Brasil, se o doador é de fora ou de outros estados. Como é que vai fazer? E aí é uma complicação. Nós vamos ter que ficar em contato para ver se o centro consegue localizar o doador, se esse doador já teve coronavírus, está tendo ou está em risco de ter, porque se ele já teve coronavírus, se o doador teve coronavírus, complica. Se for um transplante que não tem outro jeito, se ele é a única pessoa que vai salvar a vida desse receptor, esse paciente doente, se preconiza fazer o transplante depois de 21, 28 dias da doença, com 2 exames negativos. Dois negativos seguidos. Agora, se ele teve a doença antes do transplante e não é urgente, recomenda-se 3 meses, esperar 3 meses para utilizar de novo. Ok? Combinado? Muito bem. Então, isso é o doador. E o doador de fora, mais ainda, medula congelada. Medula tem que ser criopreservada, tem que ser congelada, então a medula chega e o transplante só começa 10 a 15 dias depois, quando a gente sabe a informação se aquele doador ficou legal. Tá? Então, essas são as sugestões de momento. Não sei se vocês querem falar. Nós temos aí cerca de 15 minutos que a gente pode conversar. Isso está mudando muito. Então, agora, eu queria saber de vocês o que vocês querem falar. Agora eu abro essa live para vocês. Agora vocês perguntem para a gente poder responder mais objetivamente. Vamos lá. A férise, Isabel. A férise é o procedimento de coleta mesmo.
A aférese tem uma equipe própria que faz a coleta, ela é feita numa veia periférica, que normalmente é na perna, tem gente que faz a coleta aqui. É feito um medicamento 5 dias antes da aférese para provocar a saída das células da medula para o sangue, e nessa máquina aquilo é colhido e sai, tá? Nós não temos o hábito de fazer sorologia para gripe, né? Não é um dos hábitos de fazer. Quando vocês doam sangue, pessoal, ninguém faz sorologia para influenza no H1N1 no seu sangue, tá? Mas o que está preconizado é observar, deixar aquela bolsa em quarentena, a bolsa fica em quarentena e observa o doador uns 15 dias para ver se ele não adquire, ok? Faz sorologia para o doador mesmo não tendo sintomas? Lore, isso é diretriz da Europa, eu tenho que admitir. Tá? Eu não vivenciei isso ainda e quero te falar que na UFRJ nós não conseguimos. Os kits estão sendo usados em quem tem sintomas. Então, voltou agora. Então, o mais correto, o menos errado, Lore, é você pelo menos esperar os 15 dias depois da coleta para ver se o doador fica doente, tá certo? Mas é a realidade brasileira. Na Europa tem sim como fazer o teste. Mari, talassemia, podemos falar um dia, Mari. Sabe que a talassemia é muito parecida com a anemia por falta de ferro. É o diagnóstico principal. E eu não acredito que você tenha talassemia major. Eu acho que você deve ter o traço talassêmico ou talassemia minor. A gente pode falar um dia sobre isso. Tem um exame de sangue super legal, com um achado que chama assim microcitose. As hemácias muito pequenininhas, tá? Valeu. O que mais, pessoal? O doador fica imunodeprimido? Monique, importantíssima a sua pergunta, Monique. Não. O doador não fica imunodeprimido. Pelo contrário, o medicamento que a gente faz no doador, quando ele vai doar medula mesmo, que ele vai para o centro cirúrgico doar medula, não tem nenhum medicamento. Ele simplesmente faz uma anestesia geral e faz a doação. Quando a gente faz a mobilização, que a gente chama, para colher células periféricas, a gente dá, na verdade, um medicamento que aumenta a imunidade dele. A imunidade dele acaba sendo aumentada nesse momento da coleta, tá? Então o doador não fica imunodeprimido. E muito menos o doador de sangue. Precisamos muito de sangue. O Brasil todo está precisando de doações de sangue, pessoal. Isabel, continua com quimioterapia depois do transplante? Em alguns casos, sim. Transplante haploidêntico, a gente faz quimioterapia até depois da infusão de células. A gente dá a célula e faz uma quimioterapia. É uma loucura, né? Porque poderia matar toda a nossa medula que a gente acabou de reinfundir, né? Imagina, a gente guarda a medula, reinfunde e faz químio. Só que isso já foi descoberto há algum tempo que a célula tronco, a célula que dá origem ao sangue, ela é resistente à químio, ela é muito resistente. Oi, Verônica. Me lembro de você ter falado lá na live. Eu acho que você estava na live de anemia falciforme, não é? É difícil falar, né? Criazanlizumab. É um anticorpo para anemia falciforme, tá certo? Tô certo? Espero que ela tenha ido bem. Ela está indo bem? Fala pra gente aí no chat se ela está indo bem. Fala, quem mais? Pessoas conhecidas entrando, cheio de gente conhecida, muito obrigado. Pessoas muito conhecidas. Então, enquanto vocês vão postando, eu vou falando aqui, tá? Então, eu vou mais uma vez agradecer as pessoas que fizeram o compartilhamento dessa live, tá? Pessoas gentilmente compartilharam. Quais os riscos hematológicos para paciente de cirurgia bariátrica? Cirurgia bariátrica desvia o tubo digestivo, então o maior risco é que os nutrientes não sejam absorvidos, tá? Então, dependendo da cirurgia bariátrica, você tem que repor ferro e diversas vitaminas. Na minha opinião, esse que é o maior problema, falta de ferro e vitaminas, tá? A da anemia falciforme vai subir para o YouTube. Fica calmo que talvez essa noite eu já consiga subir para o YouTube. Picholine, você fez transplante. Eu tenho certeza que você fez um transplante de medula. Não vai recidivar sua LLA, se Deus quiser, tá? Eu fico falando às pessoas que me fazem essa pergunta
qual a possibilidade de retornar a doença, eu respondo assim: você quer que retorne? Você quer que retorne? De que vai ser útil isso para você? Não vai ser útil, então não vai retornar. Você vai ficar boa, tá? Fica tranquila. Gabriele, então, a diferença de transplante autólogo e halogênico é que o transplante autólogo, a medula, ela vem de outros. O transplante autólogo é o próprio paciente que doa a medula para ele mesmo, tá? É o próprio paciente que doa para ele mesmo. No transplante halogênico, que é o outro, a medula vem de fora. Então, tecnicamente, a medula do transplante autólogo ela é sempre mais contaminada, então a gente sempre corre mais risco de recaída no transplante autólogo do que no transplante halogênico, que a medula vem de outra pessoa, beleza? Anemia falciforme, Cleiton. Tá gravada, tá aqui, ó, tá gravada aqui dentro desse aparelho aqui. Então vou ver se eu subo ela a pedidos, vou ver se eu subo elas, tá? Renata, eu vou botar no YouTube. Vocês vão entrar? Vocês vão me seguir no YouTube também? Sei não, hein? Tem pouca gente lá. Existem relatos de Covid-19 em pacientes pós-transplantados? Sim, existe e são inconclusivos. A gente não sabe dizer ainda se eles vão melhor ou pior, tá? Existem pacientes que vão normais, sem nenhuma complicação, e outros que vão pior. Então isso a gente ainda não tem como dizer para você, tá bom? Canal do Telegram. Vou falar do canal do Telegram. Vamos ver, vamos ver. Ok, vou seguir, vou seguir. Mas vamos ver se outras pessoas também seguem, né, pessoal? Senão as mesmas pessoas seguindo Instagram e YouTube fica complicado, né? Chame as outras pessoas. Vocês têm que chamar mais gente, hein? Vamos botar mais gente, porque senão o Instagram não chama a gente para essa atividade, não. Tô achando que o Instagram não chamou direito hoje, não. Enfim, rejeição de medula muito rara. Rejeição de medula é quando o seu tratamento com quimioterapia não foi muito forte e a medula do próprio paciente continua viva e acaba matando a medula que você infundiu, tá ok? Então rejeição de medula não dá. Rejeição de medula é rara, é mais comum no haploidêntico, no máximo uns 10%. No do irmão e no do não aparentado praticamente não existe. Vitamina para aumentar a imunidade? Tem sim. Sabe qual é a vitamina para aumentar a imunidade? Comida saudável. Tem que comer salada, tem que comer fruta. Não pode ficar comendo biscoito, não pode ficar comendo fritura. Tá? Tem que comer nas horas certas. Comidas dieta equilibrada, arroz com feijão, proteína. Isso que é dieta que aumenta a imunidade, tá bom? Dieta que diminui a imunidade é fast food. Isso aí diminui a imunidade. Tomem cuidado. Célia, então, mas você está certa, ainda bem que você falou, Célia. Isso aqui é para leigo também, tá bom? Pode perguntar o que você quiser. Não se sinta proibida de fazer perguntas, não, tá certo? Às vezes eu uso termos técnicos, mas eu estou errado. Eu peço desculpas a você. Se eu usei alguma coisa que você não entendeu, você, por favor, pergunte, tá? E fala assim: eu sou leiga, por quê? Tá? Não, Daiane, não é a sua imunidade, são as suas plaquetas, tá? Suas plaquetas não são a sua imunidade, ok? A sua imunidade é dada pelos leucócitos e, particularmente no coronavírus, os linfócitos, né? A última live que a gente fez foi especificamente sobre questão dos linfócitos. Então, tudo que abaixa o linfócito aumenta o problema com a coronavírus. Então, o que abaixa o linfócito? Por exemplo, doença enxerto contra hospedeiro, que é uma complicação de transplante. Abaixa muito o linfócito. Ciclosporina, que é uma medicação que a gente usa pós-transplante, abaixa linfócito, tá ok? Temos que tomar muito cuidado para não usar nem quimioterapia, nem nada que haja sobre os linfócitos. Isso que é imunidade. Ah, Roseli, bem que eu vi que você deu uma saidinha, voltou, né? Foi no YouTube e voltou. Pessoal, qualquer hora eu vou fazer uma live no YouTube, hein? Vocês não me esqueçam, eu vou fazer uma live lá no YouTube. Quem não pode doar medula, olha, quem não pode doar medula são pouquíssimas pessoas, entendeu? Em geral são pacientes que têm doenças severas, são pacientes cujo risco de doação de medula, ele para o doador é alto, tá? Doador de medula é igual anjo, doador de medula não pode ter problema nenhum. Também não pode doar paciente que tem HIV positivo, hepatite ativa, né? Mas, enfim.
Isso não dá para a gente explicar aqui, mas no geral, pessoas doadores com problemas, idade avançada, passado de câncer, é mais por aí que funciona. Oi, Renata. Então, ó, gostou, né? Eu lhe agradeço as bênçãos, gosto muito, acredito nelas e gostaria que você compartilhasse. Vamos trazer gente para cá também, tá certo? Vamos trazer gente para cá. Hoje a live foi mais ou menos. Vamos ver se na próxima live a gente traz mais gente para cá, perfeito? Então, nós estamos na reta final. Eu não sei quanto tempo o Instagram vai segurar, então eu quero mais uma vez agradecer as pessoas que compartilharam a meu pedido. Na verdade, eu pedi para algumas pessoas que têm muitos seguidores para compartilharem, elas compartilharam e eu realmente agradeço aqui em público. Agradeço as pessoas que estão nos acompanhando no Telegram. O Telegram está muito bom e eu repito, se você quer continuar vendo as coisas, esse material, além disso que eu estou mostrando aqui, outros materiais, por exemplo, vou postar isso aqui, vou postar o trabalho com as diretrizes. Peça o link para o Telegram. É só me mandar um direct, porque eu não tenho, até hoje eu não sei como fazer isso em live. Mas eu vou mandar um link para o Telegram para vocês. Vocês peçam, ok? Fiquem atentos para as novidades, tá bom? Não teremos live amanhã. Não teremos live amanhã. Amanhã à noite eu falo 2 vezes, mas eu falo mais para médicos mesmo. Eu vou falar às 6 da tarde sobre hematologia nos tempos de coronavírus. E vou falar às 8 da noite sobre leucemia linfocítica crônica e um novo remédio, tá? Chamado Venetoclax. Então amanhã vão ser duas atividades muito cansativas, tá ok? E quem me acompanha já há mais tempo sabe que na sexta e no sábado eu não faço live, tá ok? Então provavelmente a gente vai se falar pelo Telegram e pelo chat, o chat que é anexo ao Telegram, até lá, até a próxima. Provavelmente na segunda-feira. Eu acho que vai ser na segunda-feira. E eu estou aguardando que vocês botem os temas lá. Esse chat é muito bom para que vocês botem os temas que vocês querem que a gente apresente nas lives. Tá? Eu preciso entender melhor quem é leigo, eu preciso entender melhor quem é aluno, eu preciso entender melhor como calibrar os meus temas. Tá? Então foi muito bom que a Célia entrou aqui dizendo que era leiga. Eu preciso realmente calibrar. Eu fiz uma pesquisa no Telegram que deu que a maioria tem algum conhecimento médico. Então eu preciso realmente saber se esse grupo, qual é o tamanho do grupo que não tem conhecimento médico para eu poder te ajudar. Então eu vou postar novamente a pesquisa amanhã sobre qual é o nível de conhecimento médico que você tem. Então entrem no Telegram, entrem no grupo anexo e vamos continuar nessa balada, ok? Muito bom. Agora, eu propus um tema lá, se vocês olharem lá no anexo, eu propus um tema que é uma bomba, hein? Propus um tema que é muito legal, um tema chamado chip, tá? E que vai dar um curso. Eu ainda vou dar um curso sobre isso, hein? Mas para eu dar um curso, eu quero saber quem topa entrar, porque aí vai ser um negócio mais complicado, tá bom? Mas um negócio que é um negócio no sangue, pessoal, que tem a ver com coração, com risco cardíaco. Atenção, problema no sangue e risco cardíaco. Excelente assunto, tá bom? Muito bom, Roseli. Leiga, excelente. Excelente, pessoal, porque eu quero dar aula. Excelente. E eu espero que vocês estejam gostando. Se eu tiver com nível muito alto, vocês vão no direct e me comentem. A aula, não estou entendendo isso, aquilo. Tá bom que eu faço uma gravação, posto no IGTV e vocês vão ver. Eu faço uma gravação com nível mais simples e boto no IGTV para vocês verem. Pode ser? Vocês querem que eu faça uma gravação sobre transplante com nível mais simples e boto no IGTV? Beleza, pessoal. Ótimo. Só que aí vocês vão se comprometer, bota o pessoal para assistir também. Quero o público assistindo, beleza? Falem com os seus colegas aí. Muito bem, senhores. Então, vou ficar por aqui. Tenham uma boa noite. Hora do jantar, ficar com seus familiares. Quem não está com seus familiares, liguem, conversem no telefone, deixem esse negócio de coronavírus, deixem esse negócio aí de televisão, de jornal lá para lá. Deixa para lá, tá? Vamos viver a vida com as coisas boas. Um abração.